Palpites de futebol para sábado, dia 1 de outubro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 8 horas e 30 minutos da manhã. Pela Premier League, Arsenal e Tottenham. O Arsenal é o líder da competição. E das últimas 7 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.24 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Arsenal, odd de 1.34 na Betano. Segunda partida, 8 horas e 30 minutos da manhã. Pela Sotite Premiership, Hearts e Rangers. Das últimas 6 partidas do Rangers, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. O Rangers não perde há 5 partidas para o Hearts. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.21 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Rangers, odd de 1.22 na Betano. Terceira partida, 9 horas da manhã. Pela La Liga, Cádiz e Vila Real. Cádiz é o vice-lanterna da competição. Das últimas 7 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.33 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Vila Real, odd de 1.23 na Betano. Quarta partida, 10 horas da manhã. Pelo campeonato sueco, Malmö e Hammarby IF. Das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. O Hammarby não vence há 3 partidas. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.26 na Betano. Sugestão 2, dupla chance Malmö, odd de 1.34 na Betano. Quinta partida, 10 horas da manhã. Pela Série A Team, Napoli e Torino. O Napoli não perde há 14 partidas para o Torino. E o Napoli também está sem perder há 20 partidas. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.28 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Napoli, odd de 1.24 na Betano. Sexta partida, 10 horas e 30 minutos da manhã. Pela Bundesliga, 1 FC Köln e Borussia Dortmund. Das últimas 8 partidas entre as equipes, em 6 bateu ambas equipes marcam e o mais de 2 gols e meio. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1.20 na Betano. Sétima partida, 10 horas e 30 minutos da manhã. Pela Bundesliga, Eintracht Frankfurt e Union Berlin. Das últimas 8 partidas entre as equipes, em 7 bateu mais de 2 gols e meio. O Union Berlin é o líder da competição. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1.33 na Betano. Oitava partida, 11 horas da manhã. Pela Premier League, Crystal Palace e Chelsea. O Chelsea vem de 10 vitórias seguidas sobre o Palace. E das últimas 7 partidas do Chelsea, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.34 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Chelsea, odd de 1.25 na Betano. Nona partida, 11 horas da manhã. Pela Premier League, Liverpool e Brighton. Das últimas 6 partidas do Liverpool, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. E das últimas 8 partidas do Liverpool, em 6 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, Liverpool vence a partida, odd de 1.36 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1.19 na Betano. Décima partida, 11 horas da manhã. Pela Eliteserien, Tromsø e L, e Molde. Das últimas 10 partidas entre as equipes, em 10 bateu mais de 2 gols e meio. E das últimas 7 partidas do Molde, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1.23 na Betano. 11ª partida, 11 horas da manhã. Pela Sotite Premiership, Celtic e Motherwell. O Celtic é o líder da competição, e está sem perder há 20 partidas para o seu adversário. Sugestão 1, mais de 2 gols e meio, odd de 1.33 na Betano. Sugestão 2, Celtic vence no primeiro tempo, odd de 1.47 na Betano. 12ª partida,
11 horas e 30 minutos da manhã. Pela Eredivisie, Cambuur e PSV. O PSV não perde há 9 partidas para o seu adversário. E das últimas 8 partidas entre as equipes, em 8 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. PSV vence a partida, odd de 1.30 na Betano. Sugestão 2. Mais de 2 gols e meio, odd de 1.37 na Betano. 13ª partida, 12 horas e 30 minutos da tarde. Pela primeira divisão sueca, De Gerfons e Djurgardens. O Djurgardens é o líder da competição. E das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Empate anula para o Djurgardens, odd de 1.22 na Betano. Sugestão 2. Mais de 1 gol e meio, odd de 1.22 na Betano. 14ª partida, 1 hora da tarde. Pela Umgrau divisão norueguesa, Vålerenga e Strømsgodset. Das 8 partidas do Strømsgodset, em 7 bateu mais de 2 gols e meio. E das últimas 5 partidas do Vålerenga, em 4 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio, odd de 1.16 na Betano. Sugestão 2. Empate anula para o Vålerenga, odd de 1.27 na Betano. 15ª partida, 1 hora da tarde. Pela Série A Team, Inter de Milão e Roma. A Inter não perde há 11 partidas para a Roma. E das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Dupla chance para a Inter, odd de 1.33 na Betano. Sugestão 2. Mais de 1 gol e meio, odd de 1.26 na Betano. 16ª partida, 2 horas e 30 minutos da tarde. Pela primeira divisão croata, Dinamo Zagreb e NK Slav. O Dinamo é o líder da competição. E das últimas 9 partidas do Dinamo, em 7 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio, odd de 1.21 na Betano. Sugestão 2. Dinamo vence a partida, odd de 1.24 na Betano. 17ª partida, 3 horas da tarde. Pela primeira divisão holandesa, Ajax e Go Ahead. Das últimas 7 entre as equipes, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. E das últimas 8 partidas do Ajax, em 6 o Ajax venceu no primeiro tempo. Sugestão 1. O Ajax vence no primeiro tempo, odd de 1.36 na Betano. Sugestão 2. Mais de 2 gols e meio, odd de 1.26 na Betano. 18ª partida, 3 horas da tarde. Pelo Brasileirão Série A, Internacional e Santos. O Internacional não perde há 7 partidas. E das últimas 7 partidas entre as equipes, em 6 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1. Dupla chance para o Internacional, odd de 1.20 na Betano. Sugestão 2. Menos de 3 gols e meio, odd de 1.24 na Betano. 19ª partida, 3 horas e 45 minutos da tarde. Pela Jupiler Pro League, Clube Brugge e KV Mechelen. Das últimas 7 partidas entre as equipes, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. E das últimas 8 partidas do Brugge, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio, odd de 1.18 na Betano. Sugestão 2. Empate anula para o Brugge, odd de 1.21 na Betano. 20ª partida, 4 horas da tarde. Pela La Liga, Mallorca e Barcelona. O Barça não perde há 12 partidas para o Mallorca. E das últimas 8 partidas do Barça, em 7 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Barça vence a partida, odd de 1.36 na Betano. Sugestão 2. Mais de 1 gol e meio, odd de 1.21 na Betano. 21ª partida, 4 horas e 30 minutos da tarde. Pela Primeira Liga, Vitória SC e Benfica. O Benfica é o líder da competição, e está sem perder há 20 partidas para o seu adversário. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio, odd de 1.24 na Betano. Sugestão 2. Benfica vence a partida, odd de 1.40 na Betano. 22ª partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A,
Atlético Paranaense e Juventude. Das últimas 9 partidas do Atlético, em 7 bateu menos de 2 gols e meio. O Juventude é o lanterna da competição. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1,30 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Atlético, odd de 1,17 na Betano. 23ª partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Flamengo e Red Bull Bragantino. O Bragantino não vence há 8 partidas. E das últimas 5 partidas entre as equipes, em 4 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,32 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Flamengo, odd de 1,22 na Betano. 24ª partida, 9 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Cuiabá. Das últimas 10 partidas do Cuiabá, em 8 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, empate anula para o Corinthians, odd de 1,24 na Betano. Sugestão 2, menos de 3 gols e meio, odd de 1,21 na Betano.